Olá pessoal, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 28 de junho. Fiquei 2 dias, acho que 2 dias, sem gravar porque a minha casa tá meio bagunçada, ainda com uma adaptação que a gente está fazendo aqui em casa, então fica muita confusão e nem sempre dá oportunidade para gravar. Então, vamos lá, fazendo um resuminho aí. Os valentões bolsonaristas continuam dando as demonstrações mais cabais de suas valentias. O coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, que comandava a Polícia Federal, a Polícia Militar do Distrito Federal, no dia 8 de janeiro, foi convocado para ir na CPMI lá do 8 de janeiro, lá na Câmara e Senado juntos. E aí ele meteu um atestado médico dizendo que estava deprimido e tal e coisa e tal. Aí a CPMI disse o seguinte: não, beleza, tá? Você está deprimido, não pode vir, beleza, mas vai ter que passar por uma perícia aqui no setor médico do Senado. Aí o cara rapidamente disse: não, já estou melhor. Meu Deus do céu. Eu falo isso sempre. Como é que chega em casa e olha para a cara dos filhos, netos, olha no espelho? Eu não sei, sinceramente, eu teria uma vergonha absurda. Enfim, foi lá, deu o depoimento dele, um desastre, um incompetente, um mentiroso, mas falou algumas coisas interessantes. Ele falou, que não sei se são verdades ou não, mas parecem ser, a gente desconfia disso há muito tempo, né? Que ele diz o seguinte: não, várias vezes a Polícia Militar foi lá para desfazer o tal acampamento golpista e terrorista na porta do Exército, lá de Brasília, e os militares não deixavam. Diziam que não podia mexer lá e tal, não sei o quê. Os milicos negam. Mas, nesse aspecto, ele está preso, tá? Esse cara está preso. Inclusive, foi depor com a farda da Polícia Militar do Distrito Federal. É um absurdo, o cara está preso. Não precisa ir com a roupa da prisão. Mas assim, bota uma camisa, né, social e vai, né? Mas fardado, um cara que está preso, sendo esculhambado na CPI, porque ele fala tanta bobagem que foi esculhambado na CPMI, é um desprestígio para a Polícia Militar do Distrito Federal, mas enfim, acho que eles não se valorizam tanto, né? Para permitir, era só dizer que não. O Marcos Duval, lembram que também teve busca e apreensão na casa dele por conta daquelas picaretagens todas que ele fala e faz. E aí a ordem do Alexandre de Moraes é que, além da busca e apreensão, que ele depusesse na Polícia Federal. Também meteu um atestado, apareceu num hospital, parece o Bolsonaro, apareceu num hospital cheio de fio aqui e tal, não sei o que, dizendo que não pode ir também não. Não sei isso, francamente, não saiu mais nada na imprensa, eu não sei o que resolveram. Se adiaram o depoimento, se ele vai ter que ir assim mesmo. Francamente, acho que adiaram, porque já era para ter acontecido e não aconteceu. Outro valentão que demonstra cabalmente a sua valentia. E o Coronel Levande. Coronel Levande foi o que foi pego em mensagens no celular do Coronel Cid, que também vai ter que depor semana que vem. Eu acho que é dia 5 que ele depõe. Eu acho que é dia 5 que ele depõe, quarta-feira. Mas o Coronel Levande foi aquele que dizia assim: o presidente tem que tomar uma atitude, o presidente, nós vamos cumprir o que ele determinar, pedindo golpe. Via Mauro Cid, para que o Mauro Cid falasse com o Bolsonaro. E o Mauro Cid respondia pelo Bolsonaro. Ele não tem certeza do apoio do alto comando do Exército. E aí o Levande dizia: não tem problema, o alto comando que se dane, a gente de general de divisão para baixo, a gente vai fazer o que ele mandar. Ou seja, inclusive pregando um golpe dentro do próprio Exército.
um golpe por dentro do exército. Provavelmente depois, se o golpe se consumasse, iam expulsar todos aqueles generais lá do alto comando. Enfim, e aí ele também disse que não ia depor e tal, mas aí tomou uma prensa, foi depois, poderia ficar calado, que tinha autorização do STF para isso, mas resolveu falar. E aí veio esse, então, foi uma vergonha. Esse foi sem farda. Acertadamente, o Comando Maior do Exército disse: tu não vai fardado lá não, cara. Tu tá respondendo não como militar, você tá respondendo como pessoa física, como indivíduo. Vai com a tua roupinha. Aí foi lá, botou um terno e foi com o seu terno. E aí ele, quando confrontado pelos senadores e deputados, até os bolsonaristas entregaram ele aos tubarões, porque diziam: olha, não dá para acreditar na sua versão. O que ele passou a dizer é que, na verdade, quando ele pedia para o Bolsonaro autorizar e atuar e comandar, era um processo de apaziguamento na sociedade brasileira. Era o Bolsonaro tomar uma atitude para mandar todos aqueles terroristas acampados na porta dos quartéis para as suas casas e entregar tranquilamente o poder ao Lula, que tomaria posse, né? Que aliás já tinha tomado posse, etc e tal. Não minto, isso aí ainda era dezembro, então ainda ia tomar posse. Isso aí não é exatamente no 8 de janeiro, isso aí é antes. Eles passaram o mês de dezembro inteiro conspirando o golpe. E aí, ninguém acreditou nisso, é só ler as mensagens. As mensagens são claras. E os senadores e deputados dizem assim: olha, o senhor está achando que aqui tem criança de quinta série? Pelo amor de Deus, ninguém aqui é estúpido para acreditar num negócio desse. Foram várias manifestações de vários deputados e senadores, inclusive bolsonaristas. Mas uma das que melhor pega, inclusive, a burrice desse pessoal, e ó, de novo, um parênteses aqui, como o Exército Brasileiro está formando, não é de hoje, né? Claro, porque esse cara é general, então, esse cara é coronel, então já vem de tempo, né? Até chegar a coronel, imagino que levou tempo. Como estão formando pessoas ruins em tudo, em caráter, em questões da democracia, constitucionais, em questões de direitos humanos e tal, e mesmo fora isso tudo, como são mal formados intelectualmente, para o resto todo. O cara pode saber muito bem como é que faz o tiro de canhão chegar lá do outro lado, mas o Rogério Correia, deputado federal, eu estou falando isso para dizer isso, Rogério Correia, deputado do PT de Minas Gerais, pegou ele de calça curta, como se dizia na minha época de garoto, que na verdade é isso, calça curta porque assim, um garotinho, né, de calça curta. E aí disse o Rogério Correia, aspas para o Rogério, né? O senhor pediu, porque um dos trechos ele fala: pelo amor de Deus, pede para o PR tomar uma atitude. O senhor pediu, pelo amor de Deus, que ele apaziguasse o país e ele não atendeu, porque o Bolsonaro, com a justificativa de que o comando maior não estaria com ele, não atende a proposta de golpe, né? Mas aqui pediu para apaziguar e ele não atendeu. O senhor percebe que o que o senhor está dizendo é que o ex-presidente da República teve a oportunidade de apaziguar o país e não o fez? Então, o senhor percebe que o senhor, na verdade, está dizendo que ele é um golpista, que ele viu para onde estavam indo as coisas e deixou as coisas... Claro que isso é só uma ironia, né? Claro que o cara, é só para mostrar como é que o argumento do cara é tão ruim que, além de não se inocentar, ainda joga a responsabilidade para o Bolsonaro. E que é isso mesmo, na verdade é isso mesmo. Mas, assim, então o senhor está admitindo que o Bolsonaro queria o golpe, entendeu?
Ai, meu Deus, são muito burros, muito burros. É impressionante. Essa é uma missão do governo Lula. São só 4 anos, mas é uma missão. Tem que refazer como é que é? A estrutura educacional, especialmente da AMAN, que é a Escola de Formação dos Oficiais. Todo oficial, gente, é coisa que eu não sabia até bem pouco tempo. Todo oficial do Brasil, seja do Amazonas, do Rio Grande do Sul, do Centro-Oeste, do Nordeste, qualquer oficial do Exército Brasileiro passa pela AMAN, que fica aqui em Resende, no Rio de Janeiro. Todos. Não tem outra escola de formação de oficiais, só tem a AMAN. Então, assim, tem que refazer o currículo, tem que ver como é que está o currículo lá da AMAN, né? Tudo que está, e muita formação em Constituição, democracia, direitos humanos e outros, e não discriminação e etc e tal, além das questões mais técnicas e específicas do meio militar, né? Porque, olha, só que são só 4 anos, não dá para você conseguir fazer isso. Só em 4 anos. Teria que ter mais, mas aí espero. Hoje mesmo eu estava falando isso com uma amiga. Espero assim, se não for o PT, pode ser outro? Pode, claro. Claro que pode ser outro. Só não pode ser golpista, bolsonarista, ditador, aí não pode. Gente, e aí, na CPMI, tem muito assim, como os bolsonaristas são burros, aí são bolsonaristas, alguns até militares. Como é que eles constroem o discurso deles? Quem foi a Brasília, naqueles ônibus cheios de bandeira do Brasil, escrito mito e tal, não sei o quê, financiados por gente poderosa, todos aqueles milhares que foram a Brasília são o que eles denominam de patriotas. Todos. Os que estão presos, tem 200 e poucos presos, mas foram presos 1.300 e tanto, estão todos indiciados, todos serão processados. O STF já aprovou que todos serão processados. Eles dizem que estes, todos os que estão presos e os que serão processados, mesmo não presos, são denominados por eles patriotas. Mas, óbvio, foram presos como? Quebrando tudo lá em Brasília, os 3 poderes em Brasília. Mas na visão deles, quem quebrou foi o pessoal da esquerda. Olha que legal. Então o cara vai dizer assim, não, nós mandamos todos, patriotas. Foram presos, foram na cadeia, foram prestar solidariedade, arrumaram advogados para eles, porque são todos patriotas injustamente presos. Mas quem fez aquilo tudo, que são os que estão presos, não foram os que estão presos, foram os esquerdistas, PT, PSOL, PCdoB à frente. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu, bota isso assim, pedir pro Dallagnol fazer um PowerPoint. Gente, a prévia da inflação de junho foi 0,04%, quase zero a inflação. Desculpa, essa é a prévia, tá? Essa é a prévia, ainda não o junho não acabou, né? Essa é a prévia. São os 15 primeiros dias de junho que saiu agora, ontem. Em 12 meses, ela está acumulada em 3,40%. Quero chamar a atenção que o centro da meta é 3,25%. Lembram disso? Podendo 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Ou seja, na verdade, pode 3,25% com 1,5%, pode 4,75%. Está em 3,40%. Muito bem. Antes de falar do Banco Central, os jornais, todos que eu vi, G1, Folha, até o Estadão, se não me engano, falaram assim, inflação desacelera, porque no mês anterior foi 0,51, que já foi bom pra caramba. Agora foi 0,04 e estava em 4, agora não me lembro. Estava perto de 4 em 12 meses, que é para 3,40. A maioria dos jornais botou inflação
inflação, uma das mais baixas, aí faz aquelas contas, né? A mais baixa desde não sei quando. O Valor Econômico, que é um jornal especializado em finanças, economia e tal, porque inclusive os empresários, mercado e tal, usam muito o Valor como referência. O Valor escreveu, as manchetes do Valor foram assim: IPCA sobe 0,04. Quem lê, o cara que lê, pô, IPCA sobe, acha que foi ruim. É uma notícia ruim, né? Pô, sobe. Que droga, né, que subiu. E a outra, pior ainda, a inflação de 12 meses avança para 3,40. Gente, diminuiu, estava maior. Eles escrevem avança para 3,40%. É muita falta de vergonha na cara. Meu Deus do céu. Se eu comprasse, né, na época que a gente comprava o jornal, se eu comprasse o Valor Econômico, essa e várias outras que eles fazem, e não só eles, faria com que eu deixasse de comprar esse jornal. Um jornal que isso não é erro. Não é erro. Isso aqui é uma forma de... Aí quando você vai ler no texto, aí fala lá que é menor e tal, não sei o que lá. Mas na chamada, isso é de propósito. Para aquelas pessoas que só batem o olho e dizem, ih, tá uma merda. E não é à toa que os bolsonaristas, no Congresso inclusive, dizem, fez o L, olha que merda que vocês arrumaram. A inflação tá alta, a carne tá alta, a gasolina tá alta. É isso. É feito para isso. E o Banco Central, apesar de todos esses indicadores, manteve os 13,75% de juros, esses juros absurdos, vergonhosos que o Brasil tem. Reparem que a taxa real é a diferença entre a taxa de juros, Selic, e a inflação. Se a inflação se confirmar em 12 meses 3,40%, a taxa real, que era 8, 9 e pouco, que já era vergonhosa, ela será de 10,35%. Taxa real de juros, que é a diferença entre a taxa Selic e a inflação acumulada de 12 meses. Ninguém aguenta mais o Campos Neto, ninguém aguenta mais. O varejo, eu já falei isso aqui várias vezes, o varejo, a indústria, dizem que até agora o pessoal da Faria Lima, que é o pessoal do mercado financeiro, também no Senado já começa a dizer, olha, assim não dá, pelo amor de Deus. No início o Banco Central disse que, olha, é isso e não tem previsão de baixar em agosto. Depois a ata da reunião diz que mais ou menos metade da diretoria, que é quem compõe o Copom, mais ou menos metade acha que em agosto pode fazer uma leve redução, parcimoniosa é o termo que está na ata, e outra metade acha que não, tem que manter os 13,75 mesmo em agosto. É um escândalo. E aí, para a gente ver, né, isso aqui já se sabia, mas agora o TCU escreveu. O TCU afirmou que o Campos Neto é um dos responsáveis por um erro contábil no Banco Central de R$1 trilhão. Então, os deputados e senadores do PT, PCdoB, PSOL e outros estão... convidaram o Roberto Campos Neto para ir no Senado explicar isso tudo, e eles estão pegando essa questão do 1 trilhão que o TCU relatou para dizer que, olha, definitivamente o Campos Neto não cumpre a missão direito lá como presidente do Banco Central e tentar tirar ele já, não esperar o final de 2024. Vocês imaginem aguentar esse... O Lula chama de cidadão para ficar elegante, né? Então, esse carinha aí até dezembro de 2024. Impossível. O Lula ontem, anunciou o Plano Safra. O que é o Plano Safra? Todo ano tem. De financiamento do agronegócio.
São 364 bilhões de reais. É o maior financiamento do agronegócio da história do Brasil. Da história. Só para vocês terem ideia, este valor é 27% maior do que o do ano passado feito por Bolsonaro. E o agro fica puxando o saco do Bolsonaro. E o Lula está dando esse financiamento à taxa de juros de 10% ao ano, que é, no atual momento do Brasil, é uma bela taxa de juros. E eles, como contrapartida, terão que cumprir as regras ambientais. Quem não cumprir as regras ambientais tem direito ao empréstimo, mas não com essa taxa, aí com uma taxa maior, que eu acho excelente, excelente. Tem que ter contrapartida nessas coisas. E também foi anunciado para a agricultura familiar, aliás, uma solenidade bem interessante dentro do país, foi hoje, dentro do Palácio do Planalto, com um movimento, não só o MST, tem gente também que acha que a agricultura familiar é só o MST. Tem o MST, tem outras organizações e tem agricultura familiar apenas o carinha lá que trabalha com a terra em forma familiar, sem nenhum vínculo com nenhuma dessas entidades. Pois bem, estavam dentro do Palácio do Planalto e do lado de fora montaram uma feirinha de produtos agrícolas, do lado de fora, ali não é calçada, né? Brasília não tem calçada, mas enfim, ali do lado de fora do palácio, fizeram uma feirinha de produtos da agricultura familiar e foi anunciado para eles, com a mesma taxa de juros, ou um pouco menor, eu não me lembro, eu acho que é a mesma, para a agricultura familiar o financiamento é de 72 bilhões. Então é isso. É o país indo para frente no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. E é muito interessante que, especialmente o agro, é impressionante como o agro, industriais e tal, lutam contra o Lula quando, historicamente, somado aos governos que ele fez, foi dos governos que mais fortaleceu todas essas áreas. Enfim, tem gente que gosta de comer merda, né? Parece ser o caso desses. Até amanhã.